Olá, meu nome é Yara Aguiar. Seja bem-vindo ao nosso canal Por Você de Coração. Por aqui a gente acredita que você é protagonista da sua saúde. A imensa maioria das doenças são sim evitáveis e as suas escolhas serão determinantes para viver com qualidade e ter longevidade. E hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais urgentes da atualidade: síndrome de burnout e ansiedade, mas isso especificamente na mulher moderna. E eu, como não pude ir no consultório, eu chamei ela aqui para fazer uma consulta ao vivo, porque eu não vou falar sobre esse assunto sozinha. E eu conheci essa querida psiquiátrica, a doutora Mariela Andraus, né, que o empreendedorismo me trouxe, o network me trouxe, que é uma médica psiquiátrica, especialista em psiquiatria da mulher, professora e colaboradora da UNB, coordenadora do ambulatório de saúde mental materno-infantil do HUB da UNB e é sócia fundadora da Integramente, que é uma clínica de saúde mental. Mari, muito obrigada por você ter aceito esse convite, por estar aqui com a gente e por aceitar fazer uma consulta aqui comigo. Eu que agradeço, Yara. É um prazer enorme estar aqui com você e compartilhar essas dores que são comuns, né? Com Entre nós, certeza. mulheres modernas. Com certeza. O Brasil, Mari, eu peguei alguns dados da OMS, que é o país com maior prevalência de transtornos de ansiedade. 9,3% da população do Brasil. Isso equivale a 18 milhões de pessoas, né? Mas entre as mulheres, essa situação é mais crítica ainda. 38% relata-se sentir ansiosas, né, com frequência, e 27% delas já receberam o diagnóstico de transtorno de ansiedade. Já a síndrome de burnout, né, atinge 32% dos brasileiros economicamente ativos e mais de 70% dos casos diagnosticados nos últimos anos foram de mulheres. Então, vocês estão percebendo que esse é o assunto que a gente precisa falar. Estamos lidando com mulheres esgotadas, né, cansadas, ansiosas. E a gente precisa conversar sobre isso e, mais do que isso, mostrar um caminho, né? Que eu acho que esse é um objetivo, mostrar um caminho com informações de qualidade e que possam fazer a diferença aí na mulherada do dia a dia, que tiver aqueles marido, pai, filho, que puder já pegar esse vídeo, encaminhar naquele grupo de família, né, para que possa ajudar essas pessoas, já aproveita, curta e compartilha para que essa informação chegue para mais pessoas. E aí, vamos começar a respeito das perguntas especificamente. Por que? Vamos primeiro, acho que denominar, né? O que seria uma transtorno de ansiedade? Acho que conceituar inicialmente, né? O que caracteriza isso? Bom, a ansiedade, Yara, ela é uma resposta fisiológica, adaptativa, né? Inclusive necessária para a nossa sobrevivência. Então, uma vez que a gente se vê diante de uma situação de risco ou de possível ameaça, né? O nosso corpo se prepara para lutar, para fugir, né? Para responder a essa situação potencialmente ameaçadora. Uhum. Quando essa reação que é fisiológica começa a ser disparada, né, desproporcionalmente ao estímulo ou na ausência de um estímulo nocivo, de um risco, é quando acontece o transtorno de ansiedade generalizada. Uhum. E aí ele pode se manifestar de várias maneiras, né? Mas em geral são sintomas tanto físicos quanto psíquicos, né? Que geram uma resposta de estado de hiperalerta, de hipervigilância constante, consequentemente a exaustão, né? Então, muitas vezes a pessoa tem pensamento acelerado, com conteúdo mais voltado a preocupações com afazeres, com obrigações, né? Especialmente as mulheres têm uma carga mental gigantesca relacionada a várias obrigações, vários afazeres. Muitas vezes a ansiedade vem com sintomas físicos, às vezes dor no estômago, refluxo, tensão muscular, dor no corpo, insônia, dificuldade de relaxar, de adormecer, de aprofundar no sono, sensação de muita fadiga, de cansaço, né? Uhum. E até em situações mais críticas, através de crises, né? De ataques de pânico, né? De crises súbitas, de um medo intenso desproporcional de que vai acontecer algo muito ruim, né? E eu costumo explicar que isso, a ansiedade, assim, o estresse, a ansiedade é algo natural desde pré-histórico, né? A gente costuma usar muito essa analogia, né, de você estar preparado para lutar ou fugir, né, naquela situação. Mas
nesse momento, você não está lutando nem fugindo contra um leão, né? É como se você estivesse o tempo inteiro lutando ou fugindo de um leão, sendo que você, teoricamente, está numa situação de segurança. Costumo fazer essa analogia com meus pacientes. E já a síndrome de burnout, ela é uma subclassificação da própria ansiedade? É algo específico? É algo diferente? Tem um outro CID, uma outra classificação? A síndrome de burnout, ou esgotamento, né, é um conceito que se refere exclusivamente ao contexto ocupacional. Uhum. Então, segundo a Classificação Internacional de Doenças, essa última versão, a CID-11, ela considera como uma síndrome ocupacional. Então, é um quadro de esgotamento físico e mental, acompanhado de um distanciamento do trabalho e de um sentimento de perda de eficácia, perda de capacidade de produzir, né? Uhum. E, em geral, esse quadro acontece quando a pessoa é submetida a um estresse prolongado no ambiente laboral e que não foi adequadamente manejado, né? Uhum. Agora, a gente tem extrapolado essa definição para outros contextos, né? Então, vez ou outra, a gente ouve falar em, por exemplo, burnout materno, burnout parental, né? Esse burnout se refere mais a um esgotamento, né? Mas Esgotamento. esse termo, especificamente, atualmente, pela classificação de doença, é do ambiente de trabalho, né? Isso. E aí, claro, definido o que é um transtorno de ansiedade, o que é um burnout, por que essas doenças, acabam sendo mais frequentes nas mulheres? Bom, aí a gente tem que Pergunta falar de de $1 milhão. Isso. A gente Coloquei tem que você considerar vários aspectos, né, Yara? A depressão e a ansiedade são realmente muito mais prevalentes, praticamente o dobro nas mulheres. E aí a gente tem algumas hipóteses para isso, né? Então, temos o fator biológico, né? As mulheres têm oscilações hormonais ao longo da vida que a deixam mais vulneráveis, né? Então, a fase ali da puberdade, da menarca, depois o ciclo gravídico puerperal, né? A fase puerpérica é de extrema vulnerabilidade, mais tarde o climatério. Então, essa vulnerabilidade biológica existe, né? Uhum. Mas existem os aspectos sociais que são extremamente importantes, né? Então, a desigualdade de gênero, as mulheres são pior remuneradas para exercerem, às vezes, a mesma função, né? Muitas vezes são mães solo, então criam os filhos sem uma rede de suporte, né? Sem o papel do genitor, né? Uhum. Em geral, elas acumulam vários papéis, né? Então, são figuras de cuidado, né? Então, cuidado com a casa, cuidado com os filhos, muitas vezes cuidado com os pais idosos, né? Uhum. O trabalho formal. Então, imagina, né? A gente tem que dar conta de uma variedade de papéis, né? Socialmente, inclusive, isso é cobrado, né? É estranho quando a mulher não consegue dar conta de tantas coisas ao mesmo tempo, Ser né? tão produtiva, né? Isso. Então, a gente fala, assim, de várias questões, né? A desigualdade social, com certeza, piora essa vulnerabilidade ao adoecimento mental na mulher, né? E eu Então, acrescentaria, assim, eu acho que deve fazer parte também essa cobrança do fim estético em si também, né? Dessa pressão de se manter bem, bonita, também tá saudável, porque sim. isso também interfere. E ao longo da história, a mulher, ela foi conquistando, eu digo que ela foi conquistando algumas coisas, ela foi acumulando algumas coisas, né? Porque você sai do ambiente de casa e acumula um trabalho. E você faz um ambiente de casa, dos cuidados domésticos em si, e você adiciona isso o trabalho externo e dá conta de toda essa logística, né? E quais são, você já citou, né? Quais são os sintomas, né? De burnout, de ansiedade. Mas quais são os sintomas que mais são ignorados pela mulher, né? Porque eu acho que acaba sendo subdiagnosticado isso em muitos casos, porque acha que isso é normal. Quais são os sintomas que você infere que a mulher pode estar aí sentindo, estar ignorando, achando que faz parte da rotina dela? O que eu mais recebo no consultório, Yara, são mulheres que estão apresentando um quadro de extremo cansaço, né? De uma perda de interesse, de prazer nas coisas, né? Uma tendência a se isolar mais, né? A não ver graça mais nas coisas. E principalmente com aquele sintoma que é muito mais mental, né? Que é de pensamentos catastróficos, né? Ou de
muita cobrança em relação à performance, seja no trabalho, seja em casa, em relação a obrigações, né? Então, mulheres que ficam o tempo todo fazendo ali listas de tarefas, né? Que precisam ser executadas, às vezes vão para a cama com essa lista ali mental, que a gente chama de carga mental, né? Uhum. Então, é o acompanhamento escolar do filho, é a lista de supermercado, é o cuidado com a casa, né? Assim, são as entregas que têm que ser feitas no trabalho formal mesmo, né? Então, o que mais eu vejo em consultório é isso, assim, é um esgotamento muito relativo associado a esse excesso de tarefas, né? De sobrecarga, E essa ela, de carga. alguma forma, ela começa a ter uma perda ali de rendimento daquelas atividades que ela... Porque eu acho que você começa a sempre estar parecendo que você está apagando incêndio, né? Justamente. Assim, não, de repente você está esquecendo de alguma coisa que seria importante, seria uma prioridade, porque você tem uma lista infinita e acaba esquecendo daquilo, né? Certamente. Essa exposição crônica ao estresse é aquilo que a gente estava falando no começo, né? Ela nos deixa numa postura de hipervigilância. Quando a gente está se sentindo ameaçada por alguma questão, algum risco potencial, a nossa atenção ela fica difusa, né? A gente Uhum. não pode focar em alguma coisa, a gente fica com a atenção difusa. E isso compromete demais a capacidade de focar, de executar tarefas, de concluir aquilo que a gente começa, né? Uhum. Então, a gente tem muito prejuízo, sim, na questão da produtividade no trabalho, né? No rendimento, sabe? E aí vem essa sensação, né? De não estar conseguindo dar conta das coisas, né? Ô Mari, e vocês, para esse diagnóstico, de uma forma mais prática, assim, talvez para passar, você faz um cheque, porque também tem uma questão aqui, que a gente até conversou aqui outras vezes, sobre a questão do climatério da mulher, que também se confunde muito com esse período, né? Então, são muitas camadas ali que você vai tendo que avaliar, mas essa paciente, para você caracterizar transtorno de ansiedade, ela precisa preencher tais e tais e tais e tais critérios para eu dizer que é isso, que é essa doença. Ou é uma coisa meio subjetiva, vai depender de mulher para mulher, como que faz? Então, o diagnóstico, ele tem que ser, o diagnóstico e o tratamento, ele tem que ser individualizado, né? Mas em psiquiatria, a gente tem sim os manuais diagnósticos e a gente segue critérios, né? Porque senão vira uma panaceia, né? E aí Uhum. qualquer pessoa pode fazer diagnóstico, pode medicar, tratar, né? Uhum. Então, a gente precisa sim atender a alguns critérios, os critérios são mais ou menos aqueles que eu falei, né? Em relação à ansiedade generalizada. Então, pensamento acelerado, né, preocupações excessivas, sintomas físicos, muitas vezes gastrointestinais, sensação de taquicardia, palpitação, né? Muitas vezes chega Insônia, antes chega no no cardiologista. cardiologista, com Com certeza, certeza. é onde mais chega, né? Uhum. Dificuldade de relaxar, insônia, alteração de apetite, tudo isso pode acontecer. Uhum. Mas a gente precisa também de uma avaliação do exame do estado mental, né? Por isso que é importante ir a um profissional especialista, porque ele vai ter essa capacidade de avaliar durante a entrevista se esse paciente está ou não ansioso, se está ou não deprimido, né? Uhum. E a gente precisa também considerar ali as peculiaridades de cada história de vida, né? Então, a avaliação, ela é realmente muito individual. Existe, sim, uma parte que é subjetiva, né? Na Tem avaliação. critérios específicos, né, de critérios diagnósticos, mas você vai individualizar de acordo também desde como ela entra no consultório, como senta, como fala, né? Justamente, isso. E aqui essa pergunta acaba sendo um pouquinho redundante àquilo que a gente falou. Por que essa sobrecarga mental da mulher moderna ela impacta tanto, né, na saúde? Na saúde como um todo, eu né? vou falar que eu ia falar a saúde mental, mas na verdade ela impacta na saúde como um todo, né? Com certeza. A mulher que está sobrecarregada, ela faz menos atividade física, ela dorme mal, ela se alimenta mal, né? Então, isso daí já aumenta muito o risco cardiovascular dela, né? Complicações metabólicas. Então, a gente pode falar que o impacto da saúde mental, ele não é só na saúde mental, né? Ele é na saúde como um todo. E vice-versa, né? Porque pessoas que têm também uma saúde física comprometida, né, em geral também tem um impacto emocional, né? É um fator de risco para transtornos mentais também a presença de uma doença clínica, né? Então é uma via de mão dupla. Com certeza. E
a mulher ela começa a entrar num ciclo, né? Porque quando você vai avaliar, hoje em dia eu sempre pergunto sobre saúde mental, né? Ou se já tem algum diagnóstico, se já teve, como é que se considera estressada, isso faz parte. E às vezes a pessoa é estranha porque que eu tô perguntando aquilo. Primeiro, porque os transtornos em si, por si só, né? Os transtornos de ansiedade, os burnouts, os transtornos de depressão, ele é como um fator independente para risco, para doença cardiovascular, porque a gente sabe que essa pessoa ali, ela tá produzindo mais citocinas inflamatórias, tá jogando mais coisas tóxicas na corrente sanguínea, e isso se retroalimenta com um tipo de alimentação. Às vezes a pessoa tá ansiosa, ela vai o quê? Ela vai comer, ter um tipo mais de alimentação... carboidrato, mais ultraprocessado, mais né? açúcares, né? Que acaba diminuindo um pouquinho isso. E ela tá cansada, ela não dormiu bem, ela não vai fazer exercício. Não tem como Ela avaliar. dorme mal, a alimentação piora, ganha mais peso, a pressão descontrola mais, né? Controle glicêmico. Tá tudo muito interligado, não tem como separar, né, Yara? Perfeito. E existe uma relação entre perfeccionismo, culpa e ansiedade. Eu tô falando que eu fiz a consulta, tá, gente? Então, assim, perfeccionismo, culpa, nasceu mãe, culpa, nasceu, culpa, perfeccionismo e ansiedade na mulher? Existe uma relação muito íntima, né? Que o perfeccionismo, ele nos deixa num estado constante, aquele estado constante de ansiedade, né? Então, eu preciso me preparar, porque falhar, né, vai me levar a um desfecho ruim, né? Eu não posso falhar, eu preciso ser perfeita, eu preciso ter um desempenho ótimo em todas as áreas da minha vida, né? E isso, consequentemente, leva a uma culpa infinita, que nem correr numa esteira sem fim, né? Porque é uma expectativa irreal você conseguir ser bem-sucedida em todos os aspectos da sua vida. Em né? todos os momentos, para sempre, em todos os... Justamente. Então, isso gera uma culpa que nunca acaba, né? Nunca cessa. Aí a culpa traz esse estado emocional ruim, negativo, né? A gente fica pior, muitas vezes se cobra mais e vai virando um círculo vicioso, né? Também. Eu tenho um livro que eu leio pro meu filho, que é sobre um mundo perfeito, né? E aí é sobre um menininho, acho que eu já até contei isso nos stories uma vez. É sobre um menino que ele começou a não aprender as coisas porque ele não queria errar, né? Eu já Então, li esse livro. já leu? Eu esqueci o nome agora. Então ele começa a ficar ali, ele não vai pra escola, ele não tem amigos, ele não quer jogar bola porque ele tem medo de perder o jogo, enfim, até que ele dorme e vem a fada, né, do mundo perfeito, leva ele num foguete para um lugar, e esse lugar é tudo perfeitinho, tudo retinho, tudo certinho, tudo maravilhoso, e ele pergunta, cadê as pessoas que moram aqui, né? Aí a fada responde, não existe pessoas, né? Na verdade, porque no mundo perfeito não existem pessoas, então eu leio isso para meus filhos, mas você é o tempo inteiro de alguma forma tentando se cobrar dessa perfeição. E eu acho que até isso, esse movimento que a gente fez, né, ao longo da história, de adicionar funções ao longo da história e se cobrar para que tudo seja perfeito, faz com que a gente vá para um lado do uso, que eu sempre falo isso aqui, do uso de hormônios, do uso de esteroides anabolizantes, para você conseguir ser essa pessoa perfeita. Atender a essa expectativa irreal, né? De dar conta de tudo e da melhor forma, né? Exato. E até conversando a semana passada com o médico, ele falou que o marido da esposa, o marido de uma mulher que ele conhece, estavam todo mundo conversando e explicando sobre os riscos, né, desses chips, desses hormônios anabolizantes. Aí, quando a mulher foi ao banheiro, o marido falou, cara, assim, ainda bem que vocês estão falando pra ela, porque essa mulher, ela malha, ela dá conta da casa, ela não sei o quê, isso não pode ser normal. Ela não fica cansada nunca, né? Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Aí você vai fazendo esse tipo de coisa achando que você está melhorando a sua saúde e, na verdade, você está indo para um lado da força negra, né? Que eu falo disso, você está aparentemente saudável, mas está indo todo o lixo para debaixo do tapete, né?
É um adoecimento coletivo, né, Yara? Impressionante. Porque o nosso corpo, quando ele demonstra, quando os sintomas aparecem, né, é numa tentativa de sinalizar, olha, não tá legal, né, vamos reduzir esse ritmo, vamos melhorar esse estilo de vida, sabe? Assim, tem alguma coisa errada, que nem a febre quando tem uma infecção, né? Exato. É um sinal do corpo. E ao invés da gente ouvir, atender e tentar melhorar o nosso estilo de vida, né, reduzir sobrecarga. As nossas cargas. Isso, delegar mais, né, assim, estruturar uma rede de apoio, o que a gente faz? A gente toma Venvance para trabalhar até mais tarde, para conseguir focar um cérebro que está totalmente exausto, né? A gente trabalha mais horas, né? Ou acorda mais cedo, porque antes de trabalhar eu preciso ir malhar, né? Exato. Então eu vou malhar, eu tomo meu Venvance, eu malho, depois trabalho o dia todo, depois chego em casa, eu vou cuidar dos filhos, vou cuidar da casa, enfim. E aí você não consegue dormir, que você tá acelerada, aí você toma outro remédio. Né? Toma Zolpidem para dormir, para descansar, né? E preciso dar conta de tudo isso estando perfeita, né? Assim, sarada, né? Bonita, disposta, namorando com libido alta, né? Que aí também eu não posso ficar com a libido baixo, porque eu tenho que dar conta do meu papel esposa, né? Então eu vou usar um hormônio para melhorar meu libido, né? É um adoecimento coletivo, né? É um adoecimento coletivo, ela vai puxando uma coisa da outra. E aí a gente já falou, né? Você tem um transtorno de ansiedade, o diagnóstico é aquele estado de vigilância, o burnout é aquele esgotamento no ambiente de trabalho, a mulher é mais susceptível a que isso aconteça, conviver com várias funções, perfeccionismo, culpa, isso leva a um adoecimento mental, mas também físico, aumenta o risco cardiovascular e tal. E aí, quando que a mulher pode, quem está em casa agora, pode perceber, não, eu preciso buscar ajuda? Sempre que a gente fala em transtorno mental, no diagnóstico de um transtorno mental, a gente tem que levar em consideração principalmente 3 aspectos, que é a intensidade dos sintomas, a duração, a frequência, né? E o impacto que eles causam na vida da pessoa. Então, quando a gente vê que são sintomas de ansiedade que vem acontecendo, né, numa intensidade elevada, né? Então, são sintomas mais intensos, mais graves, a maior parte do tempo, quase todos os dias, durante meses, né? E que tem afetado a nossa vida em mais de um aspecto, mais de uma dimensão. Então, estou percebendo um prejuízo na minha capacidade de trabalhar, de cuidar dos meus filhos, né? Estou percebendo um prejuízo nos meus relacionamentos, porque o cansaço me deixa sem querer sair de casa, sem querer encontrar as pessoas, sem querer me divertir, né? Tudo isso tem que representa um sinal de alerta, né? Para um quadro que deve ser avaliado por um especialista. E aí, era importante dizer, nem sempre esse tratamento vai ser medicamentoso, ou nem sempre vai ser só medicamentoso, né? Então, o bom profissional, ele tem que ele tem que ser capaz de reconhecer a patologia e reconhecer que existe um prejuízo, né? E de qual tipo de intervenção aquele paciente necessita, né? Se é uma intervenção medicamentosa, porque está já no nível que as mudanças no estilo de vida ali não vão ser suficientes, ou se às vezes só a psicoterapia, a melhora do sono, da alimentação, atividade física vão ser suficientes, né, para remissão sintomática. E seria até a minha próxima pergunta, né, que a saúde física, o sono, a alimentação e o exercício, ele pode, só por si só, essas mudanças dos pilares, ele pode melhorar o quadro de ansiedade? Porque como você falou, nem sempre vai ser a medicação, mas sempre vai ter os outros aspectos e os outros pilares do estilo de vida que vão fazer parte desse tratamento, né? Às vezes a medicação também, mas os outros aspectos são fundamentais. A depender do caso, sim. Eles sempre ajudam de alguma maneira, né? Porque a gente está falando aqui, tanto na sua área quanto na minha, a gente lida muito com doenças crônicas, né? E que são doenças que merecem uma abordagem mais ampla, que vai além do tratamento medicamentoso, né? Então, não é só melhorar sintoma, é a gente também melhorar a qualidade de vida da pessoa, diminuir recorrência, diminuir crise, né? Então, a gente precisa de um tratamento completo, né? Se o tratamento ele abrange só medicação, ele está incompleto, né? Agora, existem quadros leves, né? Ou leves a moderados, e quadros que muitas vezes são reativos a um contexto de vida adoecido, que com certeza
podem melhorar só com mudança de estilo de vida, né? Isso é real. Já outros quadros, né, a gente entende que tem um papel biológico às vezes mais presente. E aí a gente precisa sim lançar a mão de uma medicação, né? E a medicação, nesses casos, pode ser determinante, inclusive, na capacidade dele de fazer as outras mudanças. Às vezes ele tá né? num buraco tão grande que precisa de uma mão para puxar, para continuar os outros Justamente. tratamentos, né? Eu acho que Isso. essa questão das mudanças de estilo de vida, ela não só, mas ela sempre, né? Assim, e às vezes não vai... Algumas vezes, eu até atendi uma paciente hoje, às vezes não vai ser a primeira coisa que o paciente vai fazer, vai precisar da medicação para sair, às vezes, de um lugar que não permite nem a pessoa ir para uma academia ou fazer algum tipo de exercício para num segundo momento, né? Como é que você vai prescrever que um paciente faça atividade física 3 vezes por semana, se ele mal consegue se levantar da cama, né? Com certeza. E aí, como que a mulher pode criar, Maris, o que você fala com seus pacientes para ela criar esses espaços de autocuidado mesmo nessa rotina atribulada, né? Que eu acho que essa seria Esse é o nosso o desafio, nosso grande né? desafio, né? O que você normalmente orienta para os pacientes? Eu acho que a gente tem que entender que o autocuidado não tem que ser algo assim grandioso, um grande projeto, né? Porque às vezes a gente também idealiza isso, né? Na nossa cabeça, autocuidado sou eu lá num spa, o dia inteiro sem trabalhar, recebendo massagem nos pés, né? Vamos alinhar as expectativas. Justamente, não é isso, né, Yara? Assim, o autocuidado, ele é algo que tem que ser sustentável. É como a gente recarregar a bateria do celular à noite, para no outro dia ele funcionar, né? Então, é um banho mais tranquilo, mais demorado, né? É uma caminhada de 10, 15 minutos, quando a gente não consegue fazer mais, né? É um sono mais bem cuidado, né? Então, ficar atenta para conseguir dormir ali a quantidade de horas necessária para aquela pessoa, né? Mulheres que têm um bebê pequeno, que muitas vezes têm privação de sono, acionar uma rede de apoio, né? Então, é solicitar o pai para participar ali na troca de fralda noturna, né? Na amamentação, sabe? Então, a gente pode lançar a mão de várias estratégias que vão permitir que a gente se cuide mais a longo prazo, de maneira sustentável, sabe? E sempre, né? E porque não é um período que você vai fazer aquilo e depois vai deixar de fazer, né? Justamente. Entendendo que para que todo o resto fique bem, em primeiro lugar eu tenho que estar bem, né? Então, se eu quero que o meu lar esteja saudável, né? Se eu quero que os meus filhos estejam saudáveis, em primeiro lugar eu preciso dar o exemplo de autocuidado, né? Eu preciso mostrar para eles que eu me preocupo com o meu sono, com a minha alimentação, né? Com o meu repouso, com o meu descanso, né? Com o meu tempo de tela, sabe? E isso sem se sentir culpada porque está fazendo isso por si. Porque, na verdade, esse cuidado que você faz por si, você também está fazendo pelo outro. Né? Porque se você não está bem, se você começa a estourar com toda a sua rede, a sua família, os seus filhos e etc., você também não está os tratando bem, né? É o básico ali de você se sentir confortável quando você está tendo esse momento de autocuidado. Que não é fácil, tá, gente? Eu confesso. Realmente não é um desafio, é um né? desafio. Pra todas você nós. tem que estar se reavaliando e se fiscalizando o tempo inteiro para saber se tá tendo isso ou não. Mas é fundamental para ter uma melhora de saúde mental a longo prazo, né? Sim. E esses tratamentos, eles da ansiedade, do burnout, eles são tratamentos, no caso da medicação, que são para sempre? Eu posso, em algum momento, retirar essa medicação? Depende do contexto de vida? Ou, enfim, existem alternativas? Isso precisa se torna uma doença crônica? A partir do momento que eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada, eu tenho uma doença crônica que eu vou precisar acompanhar para sempre, um burnout eu vou precisar acompanhar para sempre. Essa é uma dúvida muito comum, né? Assim, é um receio muito comum no consultório. Então, muitas vezes os pacientes chegam, a primeira coisa que eles perguntam, o medo mais comum deles é: doutora, eu não quero começar a tomar esse remédio porque depois eu não vou conseguir ficar sem. Porque o fulano começou a tomar e nunca mais conseguiu parar. E aí a gente precisa esclarecer algumas coisas, né?
quando existe indicação de tratamento medicamentoso, se ele é feito de maneira adequada, pelo tempo adequado, na dose adequada, né? Existe uma chance muito alta de cura, de remissão dos sintomas e de a gente em algum momento conseguir retirar. Mas esse sucesso do tratamento, ele depende demais de todas essas outras estratégias das quais a gente falou, né? Então, quanto mais eu amplifico, né, abro esse guarda-chuva de estratégias de tratamento, maior a chance de remissão e maior a chance de a gente conseguir retirar a medicação e as pessoas seguir bem, né? Agora, se é um quadro mal diagnosticado, maltratado, muitas vezes tratado por um médico não especialista, com subdose, sem atingir remissão, mal cuidado, ou às vezes é aquele paciente que não tem medo, né? Porque eu fico muito confortável e feliz quando o paciente fala para mim que ele tem medo de não conseguir ficar sem o remédio, né? Porque esse é um paciente que vai se empenhar em adotar outras estratégias de autocuidado. O paciente que chega com expectativa de que o remédio vai resolver a vida dele é aquele que me deixa com receio. Com receio. Porque é esse que não vai tirar o remédio mesmo, né? Que vai se acomodar, que vai colocar na medicação a expectativa da solução de todos os problemas para a vida dele. Que não acontece, é claro, né? É óbvio. E que aí dificulta muito mais a retirada do remédio em algum momento. E né? no caso do burnout, normalmente você tem que sair daquele ambiente de trabalho, você pode voltar a trabalhar naquele mesmo lugar tendo uma relação diferente, ou normalmente não, tem que cair fora daquele lugar ali porque não vai dar certo. Em geral, o burnout ele acontece, né, por 2 motivos. O primeiro é a exposição crônica ao estresse no contexto laboral, e aí por vários motivos, né? Então, sobrecarga, assédio, né? Ambiente, infraestrutura ruim, inadequada. Então, o trabalho adoece, mas também tem o fator individual, que é eu me relaciono com o trabalho de uma maneira que me permite adoecer, né? Que me deixa mais vulnerável ao adoecimento. Então, o somatório desses 2 aspectos é o que faz a pessoa adoecer no trabalho. E, em geral, durante a crise, na fase aguda do burnout, é imprescindível o afastamento, né? Eu preciso tirar essa pessoa do ambiente que está adoecendo, né? E é importante que quando ela volte, os 2 aspectos estejam diferentes. Então, o ambiente de trabalho, idealmente, tem que estar diferente, né? Então, eu preciso reduzir a exposição ao estresse no trabalho. E eu também preciso cuidar da minha maneira de me relacionar com o meu trabalho. E essas ferramentas a gente desenvolve em terapia, né? Então, por que que eu me dedico de maneira excessiva ao trabalho? Por que que eu passo muito mais horas do que o necessário no trabalho? Por que que eu me submeto, me cobro mais, ou tenho dificuldade em pôr limite no meu chefe, no meu trabalho, né? Enfim, então a gente tem que cuidar tanto do ambiente quanto da pessoa que adoeceu no trabalho, né? Perfeito. E aí, eu poderia falar muito mais, mas assim, como última pergunta, aqui a gente falou da pessoa, né, que tem esse diagnóstico, mas como alguém que está vendo agora pode ajudar ela tem algum seu familiar, né, de que nesse processo, né, de tratamento, até de diagnóstico, porque muitas vezes essas pessoas são tidas como, frescura, fraca, outras coisas, né? Como que essas pessoas, o marido, a família, enfim, podem ajudar nesse contexto? A nossa resposta automática ao ver alguém que a gente ama em sofrimento é tentar dar uma solução, né? Então, aconselhar. Então, dizer, por que que você não começa a ir à igreja? Você precisa rezar mais, isso é falta de fé, né? Ou você precisa fazer atividade física, ou você precisa, enfim... A nossa tendência é tentar dar uma sugestão, um conselho e dar uma solução para o problema, né? Quando, na verdade, muitas vezes o que essa pessoa necessita é de uma presença ali, sabe? É de alguém que tenha uma escuta não julgadora, né? Uma escuta acolhedora de dizer, poxa, sinto muito, né? Só isso. Mas eu tô aqui com você. Você pode contar comigo, né? De que forma que você acha que eu posso te ajudar, né? Então, é dando um suporte mesmo, é estando presente, né? Não é todo mundo que sustenta esse lugar, né? Porque é angustiante, é difícil ficar próximo de uma pessoa que você ama, que tá em sofrimento e muitas vezes
ter que lidar com um sentimento de impotência, né? Tipo, poxa, eu queria tanto ajudar essa pessoa, mas eu não consigo, porque não depende só de Dela. mim ou dela, né? É uma coisa muito mais complexa. Então, algo simples, parece simples, né? Mas que é difícil de sustentar, e ao mesmo tempo muito poderoso, é isso, é você estar do lado da pessoa, ela saber que ela pode contar com você, né? É você não julgar, é você não tentar sanar o problema, ou dar uma sugestão, ou dar um conselho, né? Uhum. E principalmente, às vezes, buscar apoio profissional, encorajar essa pessoa a buscar apoio profissional. Perfeito. Mari, como mensagem final, assim, o que que você acha que ficaria de mensagem, né, na sua experiência aí com essas doenças? A gente falou um pouco, deu o diagnóstico, né, burnout, ansiedade. O que que você gostaria de deixar como mensagem final para esses pacientes ou para essas pessoas? Eu acho que a gente precisa estar atentos aos sinais do nosso corpo e da nossa mente, né, Yara? Então, não sinalizar os sintomas, né? Mas ouvi-los, sabe? Assim, então, bom, se eu tô manifestando esse sintoma de esgotamento extremo, de cansaço que não passa, né? Se eu tô sofrendo por conta do meu trabalho, por conta de uma sobrecarga de papéis, acúmulo de papéis, ou por uma ansiedade que está muito relacionada ao meu estilo de vida, né? Peraí, o que que eu posso fazer para mudar isso, né? Uhum. Além de me medicar por conta própria, buscar formas de melhorar minha performance, né? Ao invés de silenciar o meu corpo, a minha mente, o que que eu posso fazer, né? E buscar ajuda profissional, sabe? Muitas vezes ter uma avaliação especializada, né? Saber se aquilo tem um tratamento, se esse tratamento envolve medicação ou não, sabe? Perfeito. E eu acho que é essa a mensagem mais importante. Perfeito, Mari. Então, você deixa também suas redes sociais, porque você fala bastante sobre isso também, lá para o pessoal te seguir e te acompanhar com mais informação. Deixo. Meu Instagram é doutora Mariela Andraus. Eu sou médica psiquiatra, como a Yara disse. Minha área de maior atuação atualmente é saúde mental da mulher, né? Mas atendo todas as pessoas, geralmente adolescentes em diante, né? Principalmente fase adulta. Também atendo idosos. E eu trabalho na Integramente, que é integramente.saúde mental, o nosso arroba, né? É uma clínica de 5 psiquiatras, um time bastante alinhado, sabe? Da nossa proposta de cuidado, né? A gente acredita muito numa medicina ética, né? E num cuidado mais ampliado, mais integrado. Perfeito. E eu queria dizer para vocês que cuidar da saúde mental não é um luxo, né? Ela é uma necessidade. Isso impacta não só na sua relação com você mesmo, mas com a sua família e também na sua saúde física, inclusive cardiovascular. Como vocês viram, aqui tem informação de qualidade. Eu queria pedir para vocês curtirem, compartilharem esse vídeo para que essas informações possam atingir outras mulheres que estejam também em sofrimento e possam buscar ajuda. E aqui foi mais um Por Você, de Coração.